Bom dia, hoje é sábado, dia 26 de abril de 2025, e persistem essas dúvidas quanto à relativa força de cada país nessa guerra tarifária, que basicamente hoje é limitada a Estados Unidos e China. Por que só Estados Unidos e China? Os Estados Unidos, sim, estendeu tarifas contra 160, 150, não sei quantos países, quase todos os países de alguma importância, e até alguns dos bem pobres também foram submetidos a tarifas no decreto lá do presidente Trump, no dia da liberação, segundo ele. Mas o que importa é as tarifas efetivadas contra a China, para as importações da China para os Estados Unidos, e a China, que ela também fez a mesma coisa, como uma medida retaliatória. Ela impôs tarifas aos produtos agrícolas dos Estados Unidos, a todos os produtos americanos. Mas como os Estados Unidos, nesse caso, é um concorrente do Brasil e exporta muitos produtos agrícolas, especialmente soja, milho, algodão, exporta muita coisa para a China temporariamente impediu, com as suas tarifas altas, a entrada desses produtos e está comprando muito mais o Brasil. O Brasil pode ser um dos poucos ganhadores dessa guerra tarifária entre China e Estados Unidos. O que está acontecendo é que o Trump, que achou que ia ser uma coisa, achava pelo jeito que tinha mais, as cartas do baralho dele eram mais fortes do que aquelas da China. Eu acho que ele está acordando para uma nova realidade, que é a China. Ela tem cartas fortíssimas também na manga. Primariamente, o fato de que para 100 países no mundo, até mais, hoje não é mais os Estados Unidos o principal parceiro comercial, e sim a China, evidenciado claramente no caso do Brasil, mas também outros países, a Austrália, que são inclusive aliados dos Estados Unidos, muitos países da Europa que exportam para a China, tem grandes negócios, e todo o Oriente Médio, a Ásia Central, o Sudoeste Asiático, para todos esses países, Japão, Coreia, para todos esses países, a China é o parceiro comercial mais importante daqueles países. O que o Trump fez? Forçou uma escolha, está forçando uma escolha para todos esses países, está dizendo, olha, escolham ou comércio com os Estados Unidos, ou vocês vão apenas, os Estados Unidos vai permanecer fechado para vocês e vocês vão tratar com os outros países. Mas se vocês quiserem acesso ao consumidor americano, vocês têm que trabalhar conosco e impedir o comércio, impedir que a China faça venda para vocês e que vocês comprem e vendam para a China. O Trump forçou essa situação, ou China ou os Estados Unidos. Só que a China é muito importante. E o que está agora transbordando para outras questões. Muitos países agora têm essas dúvidas quanto ao dólar como moeda de reserva internacional confiável, porque também os Estados Unidos usou o dólar como uma sanção econômica contra todos os países. Eu acho que eu li uma reportagem no Washington Post há uns 2 meses, em que aquela reportagem é bem clara. Os Estados Unidos já aplicou sanções contra 30% dos países do mundo. Não é só Cuba, não é só Irã, não é só Coreia do Norte, não é só Rússia. São 30% dos países do mundo são sujeitos a sanções dos Estados Unidos. E os Estados Unidos aplica essa sanção por meio do controle da moeda de reserva, que é o dólar. Mas isso está começando a causar problemas, até porque a China também está inaugurando mecanismos de fechamento de comércio, de mecanismos onde o valor das exportações e das importações são acordados no renminbi, que é a moeda chinesa. E também eles montaram outros mecanismos para transferência eletrônica, que são muito mais rápidos, demandam tarifas muito mais baixas, cobram tarifas muito mais baixas. Então, o New York Times, na sua primeira página,
de hoje fala que realmente existem essas perguntas desconfortáveis sobre que a comunidade internacional, como diz aqui, tem. Ela está começando a perder essa fé no dólar e outros ativos americanos. O papel do Tesouro americano também. Tanto que as margens, os juros desses papéis estão subindo bastante. Está ficando mais caro para os Estados Unidos custear a própria dívida externa, a sua dívida e bruta interna também. E essa é a situação. O Trade Secretary, né, o Secretary of the Treasury, Scott Bessent, falou outro dia isso. Falou que nós precisamos redesenhar a economia chinesa para ela se tornar uma consumidora maior e deixar de exportar tanto. Agora, é um pouco... é de se perguntar quem são os Estados Unidos para obrigar a China, porque a China não vai cair na armadilha do Japão na década de 80, quando o Japão foi meio que obrigado a forçar a assinar um acordo que se chamou os Plaza Accords da década de 80, que trouxe o crescimento econômico a praticamente a uma parada total e que danificou aquela outrora ascensão econômica japonesa que parecia não ter fim, quando ela começou a penetrar nos mercados americanos com a Honda e a Toyota vendendo automóveis. Mas é isso, o Bessent, o secretário do Comércio americano, secretário do Tesouro americano, dizendo que essa guerra, porém, é insustentável, a guerra tarifária, a guerra comercial entre China e Estados Unidos. Ou seja, os Estados Unidos está começando a sentir na pele. Os agricultores americanos, daqui a pouco, não vão ter mais como exportar a sua soja para os Estados Unidos. Como é que vai ficar? A base eleitoral do Trump não são as regiões costeiras dos Estados Unidos, é justamente o interior, a parte rural americana. O Trump vai sentir na pele isso logo, logo, já deve estar sentindo. Aqui no Bloomberg, isso já tem 2 dias, mas o Bloomberg relata que o Trump disse que já há conversas entre os Estados Unidos e a China a respeito de algum tipo de acordo. A China nega. E aqui, a Casa Branca, a Wall Street Journal também publicou essa mensagem, essa reportagem dizendo que que os Estados Unidos está considerando baixar unilateralmente as tarifas contra a China. Por quê? Porque a China falou que só conversa quando os Estados Unidos baixar as suas tarifas. Ou seja, cartas na mão, quem é que está segurando o par de ases? Eu acho que é a China e não os Estados Unidos. Bom dia.